Muita gente pagadora de impostos não sabe disso, mas desde a metade do ano, o repasse de verbas do governo federal para as prefeituras está despencando. A perda já é bilionária. Na prática, cidades de todo o Brasil chegaram a receber do governo Lula menos de 40% do dinheiro que foi distribuído no mesmo período do ano passado. No primeiro semestre deste ano, mais da metade das prefeituras tiveram um déficit econômico. A crise provocou algo inédito, uma greve de prefeitos que atingiu 16 estados. Esse é o assunto de hoje do Jornal da Clube. Agregando valor às comunidades, integrando a macro-região, formando opinião, comigo nos estúdios o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira. No núcleo de jornalismo, o prefeito de Rincão, Braz Rodrigues. E no canal digital da Clube, o prefeito de Santa Lúcia, Luiz Antônio Noli. Nogueira, para a gente iniciar explicando para o cidadão, o senhor é representante da diretoria da Frente Nacional dos Prefeitos, justamente fazendo o intermédio com o Congresso Nacional. Hoje, o cidadão está pagando mais impostos, só que as cidades estão entrando em mais crise e o governo federal está passando menos dinheiro? O que acontece? Bom, é um conjunto de coisas que estão simultaneamente acontecendo ao mesmo tempo, né? Eu sou vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos, que é uma entidade que reúne os 420 maiores municípios do Brasil, aqueles que têm acima de 80 mil habitantes, onde moram 65% da população e 75% do PIB nacional. As cidades menores, elas estão sofrendo um reflexo mais prejudicial ainda do que as cidades de médio e grande porte. Fruto da mudança na forma de arrecadação de ICMS, principalmente dos combustíveis, no ano passado, em vésperas do período eleitoral, e as consequências disso estão acontecendo, inclusive, nesse ano fiscal de 2023. Todo mundo sabe que, quando eu assumi a Prefeitura de Ribeirão Preto, a gente tinha uma dívida aqui da ordem de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Nós fizemos um esforço de gestão para que nós pudéssemos colocar a casa em ordem, pagar as dívidas de curto prazo e, inclusive, amortizamos parte da dívida de longo prazo, que hoje ela é menor do que quando nós assumimos e fazendo mais investimentos. Agora, o que acontece é que nós temos hoje no Fundo de Participação dos Municípios, que é uma transferência de receita federal para as cidades brasileiras, que para os municípios menores impacta muito percentualmente as receitas de cada um deles. Nós tivemos aqui em Ribeirão Preto, comparando com o ano passado, de janeiro até agosto desse ano, um aumento na arrecadação de 9,71%, maior do que 22%, porque tivemos boas receitas na parte do IPTU, ISS, ITBI e IPVA, mesmo tendo menos receita em ICMS, que é o que está também refletindo nos municípios do Brasil como um todo. Nós tivemos 28 milhões a menos de ICMS em relação ao ano passado e em relação ao orçado, né, do que estava no orçamento previsto, 38 milhões a menos. Mas como nós tivemos um superávit orçamentário de 200 milhões de reais no ano passado, isso está ajudando a segurar as contas e manter o ritmo de investimento sem a necessidade de paralisar nenhum serviço, nenhum investimento que a cidade vem fazendo. Mas como vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos, eu estou demandando aos órgãos, principalmente do Congresso Nacional e com o apoio da diretoria da FNP, medidas compensatórias por parte do governo federal, que já anunciou uma compensação da ordem de 10 bilhões de reais para as próximas semanas, para o Brasil todo, né? Para os prefeitos das cidades do Brasil todo, para compensar essa redução de receitas que ocorreu do ano passado para cá. Braz, o senhor representa também ali, é presidente do consórcio de municípios da Mogiana. Nós vivemos algo bastante inusitado, né? Greve de prefeitos, pelo menos 16 estados atingidos. E vocês do consórcio também realizaram um ato aqui para chamar atenção para o drama desta situação. Nós temos municípios da nossa macro-região que decretaram calamidade econômica. É algo muito sério. O que vai dar para fazer? Realmente aconteceu, isso foi recente. Essa preocupação de todos os prefeitos, não só dessas, mas de outras que podem advir nessa mesma situação. Nós antecipamos e levamos até o presidente
em exercício na ocasião, Geraldo Alckmin, levamos um documento em mãos, tanto do CMM quanto da FENACOMP, Federação Nacional dos Consórcios Públicos, e solicitamos que, com urgência, repare essa situação. Perfeito. Noli, o senhor que representa aí o consórcio de municípios da região central, também uma região extremamente rica, com Araraquara, São Carlos capitaneando, mas com outros municípios que fazem frente a essa riqueza. Vai ser necessário recorrer aos deputados federais, só que já está formando fila no gabinete desses deputados. Como é que vai ser possível? Vai dar para atender todos os prefeitos? Olha, eu acho que vai ser muito difícil para os deputados, né? Todo o trabalho que eles vêm fazendo para tentar ajudar os municípios também, eu acredito que o cobertor é curto, né? Não consegue atender todo mundo. Como o Nogueira já disse, né? O que o governo está fazendo já com esses 10 bilhões que vão colocar para estados e municípios já vai ajudar muito a gente, né? Eu falo com uma cidade pequena igual a nossa, que a gente depende mesmo do ICMS, depende do Fundo de Participação de Município. Os pequenos municípios estão sofrendo demais. E Santa Lúcia não é diferente, mas eu vejo assim, que os deputados estão trabalhando, estão tentando fazer alguma coisa, buscando com os governadores, com o governador, com o presidente, para a gente poder sanar um pouquinho esse drama que nós estamos vivendo. Porque isso é uma cadeia, né? Se a gente falta para nós aqui o recurso, os nossos índices que a gente tem que atender com o Tribunal de Contas, com 54% da folha de pagamento, 54%, se a gente arrecada menos, a despesa continua mesmo com folha de pagamento, a gente não consegue segurar isso. Então, isso vira uma bola de neve que acaba comprometendo a gestão. Então, isso é muito complicado, nós estamos aí trabalhando bastante de forma regionalizada, juntando forças com os municípios maiores, para a gente buscar alguma alternativa, para a gente conseguir mesmo rever essas perdas, para que a gente possa continuar trabalhando e atendendo a população. Porque, de alguma forma, nós estamos comprometendo a administração. Vai faltar investimento, está faltando investimento. A gente tem que deixar de elaborar alguns serviços, de executar alguns serviços por falta de dinheiro. Prefeito Nogueira, o senhor falou de uma atitude aí que já foi anunciada pelo governo federal. Da parte do Congresso, deputados e senadores, há uma sinalização também de um socorro futuro aí para as prefeituras? Olha, eu acho que se houver por parte do governo federal uma sinalização de repasse de recursos para compensar essa perda de receitas que as cidades tiveram, não por culpa delas, mas por culpa da falta do repasse federal, por diminuição de tributos como o ICMS e, em especial, parte do percentual do Fundo de Participação dos Municípios, tenho certeza de que o Congresso irá rapidamente aprovar qualquer medida provisória ou texto legal que o governo federal mandar para o Congresso, fazendo essa autorização para o repasse para essas cidades, né? A gente sabe que essa diminuição de receitas, ela prejudica principalmente as áreas sociais, onde você tem que diminuir serviços públicos, você tem que reduzir as ações que você faz na parte de saúde, de educação, assistência social, parte de lazer, uma série de serviços, como foi lembrado pelo prefeito Luizinho Noli, que precisam ser cortados para você não aumentar ainda mais o rombo da sua cidade. Então, eu tenho certeza de que todos os prefeitos procuram agir com muita responsabilidade, procurando sempre conciliar a receita com a despesa, né? Aqueles aqui de Ribeirão Preto sabem o rombo que a gente recebeu quando nós assumimos a prefeitura pela primeira vez, só de dívida de curto prazo, dívidas emitidas contra a prefeitura, não pagas nos anos de 16 e 15, foram 334 milhões de reais que a gente colocou em ordem do primeiro mandato. E além dos 278 milhões que nós cumprimos com os servidores do Plano Collor, que não tinham sido ainda honrados nos governos anteriores. Tudo isso foi colocado em ordem e diminuímos a dívida fundada. A situação nossa hoje é muito melhor, mas quando você tem perdas de receitas por desaquecimento da economia ou por reflexos de medidas tomadas por redução de alíquotas sem a compensação necessária, isso acaba repercutindo
negativamente para a população das nossas cidades. E aí, repito, aonde os municípios de porte menor, que dependem mais relativamente do fundo de participação do município, acabam sofrendo mais. Então, todas as ações que a gente puder fazer no Congresso Nacional, no governo federal, em todas as instâncias, para mitigar, ou seja, para diminuir esse prejuízo, esse problema, certamente todos nós iremos fazer. Nogueira, mas 51% das prefeituras do Brasil tiveram déficit na primeira parte do ano, que é justamente quando mais se arrecada. Essas prefeituras aí ainda conseguem recuperar o prejuízo? Acho difícil. Eu vejo acompanhando a execução orçamentária na linha do tempo, na cidade de Ribeirão Preto. A minha antecessora fez 8 anos de governo no vermelho. Tanto é que ela teve as suas contas rejeitadas 6 anos pelo Tribunal de Contas do Estado. Nós entramos, fizemos um choque de gestão, pagamos as nossas dívidas, pagamos os nossos compromissos, colocamos a casa em ordem, sem aumentar uma única alíquota de imposto. Não mexemos na planta genérica de valores, não mexemos nas alíquotas do IPTU, nem ISS, nem ITBI, em nada. Fizemos tudo no campo das despesas. Às vezes, quando os prefeitos estão no começo de mandato, né, e não têm essa experiência de se antecipar aos problemas, fazer uma poupança ali para momentos de emergência, isso acaba ocorrendo. E hoje você tem uma despesas de pessoal em alguns municípios bem elevadas, o que acaba tirando a energia vital para você fazer outros investimentos. Então, o prefeito, o gestor, ele tem que ficar de olho em tudo e ainda por cima projetando as questões para o futuro, tanto na expectativa de receitas que ele espera ter e fixar adequadamente as despesas para que elas não sejam maiores do que as receitas que você receber, para você não entrar no vermelho e no cheque especial. A família sabe, né? Quando você gasta mais na padaria, no supermercado, no açougue, mais do que você recebe com o seu salário, você entra em desequilíbrio, fica com o nome sujo, tudo para você fica mais difícil. A prefeitura de uma cidade é a mesma coisa, só que numa proporção muito maior. Então tem que haver gestão correta, transparente e, ao mesmo tempo, controle de contas para você não deixar problemas para quem vier depois de você ou mesmo alimentar problemas que você próprio possa criar se você não tiver atitudes em termos de gestão adequada, de olho na receita e controlando as despesas para haver equilíbrio e não gastar mais do que você arrecada, para não endividar o seu município e não ter que recorrer a aumento de impostos. A gente fez todo o ajuste aqui em Ribeirão no campo da despesa e acho que acertamos com certeza em colocar a cidade em ordem dessa maneira. Prefeito Braz, se faltar serviço público, não tem jeito. A culpa vai cair na figura do prefeito. Com sinceridade, como o senhor se dirige ao cidadão que paga o imposto, que sustenta a máquina pública, tanto da sua cidade quanto de toda a nossa macro-região, para explicar um momento delicado como esse? Pois é, como diz, se é bom cai, se é ruim cai mais firmemente. Então a população ela cobra realmente e tem que ser cobrado. Mas o prefeito ele tem que trabalhar com muita transparência, com muito cuidado com o dinheiro público e mostrar para a população realmente que ele está sendo feito. Da onde está tendo os problemas. Vou dar um exemplo para você. O governo ele se comprometeu em liberar 2,5 bilhões para suprir esse déficit no caso do FPM. Mas para 5.570 municípios, haverão municípios que receberá pelo menos R$300 mil. Isso aí não será suficiente para suprir toda essa necessidade. Então, o prefeito ele tem que ser muito transparente e mostrar realmente o que está acontecendo ali na sua cidade. Prefeito Braz, a gente, apesar desse déficit, apesar dessa questão envolvendo o governo federal, da parte do governo estadual, que também é novo governo, nós vimos ali nos dados da Fundação SEAD que as nossas cidades têm recebido mais investimento da parte de São Paulo. Isso ajuda um pouco? Ajuda sim, ajuda bastante. Tanto é que nós estamos levando ao governo do estado mais uma solicitação para que seja feito um repasse aí de mais 1% do ICMS para os municípios. E eu acredito que ele vai aceitar e vai acordar com a gente. Perfeitamente. Noli, se a gente olha aí para a tua região, né? Uma cidade tem as suas próprias dificuldades, cada uma de um jeito diferente, cada uma sentindo uma dor diferente e cada uma
com uma solução possível diferente. Agora, falando em consórcio, falando em conjunto, em coletividade, dá para tomar medidas conjuntas, medidas em que cidades se unam para resolver essa crise? Olha, com certeza, né? A intenção do consórcio justamente é essa, que leve facilidade para os municípios. E o consórcio, ele vem trabalhando bastante, né? Você ter uma ideia, praticamente hoje 100% dos municípios fazem parte de algum tipo de consórcio. A nossa região aqui de 26 municípios que compõem, como foi dividido aqui a região de Araraquara pela DRS3, né, todos os municípios fazem parte, por quê? Porque eles buscam alternativas para que a gente possa, em conjunto, buscar medidas que facilitem a nossa vida. Então, quando a gente vai buscar recursos, quando a gente vai procurar alguma coisa com o governo, tanto estadual quanto federal, eu tiro sempre como exemplo Santa Lúcia, nós temos 8 mil habitantes. Se chegar lá, o Luizinho, para falar de Santa Lúcia, com 8 mil habitantes, e chegar lá, o Luizinho, presidente do consórcio da região central do estado de São Paulo, que vai atender lá 1.200.000 habitantes, a conversa é diferente. Então, nós temos uma ferramenta na mão para buscar serviços de formas regionalizadas que possam atender a população. Então, eu vejo hoje um caminho, é a união, né, de consórcios, de associações. Eu tive agora em Águas de São Pedro, está tendo um evento, né, da Ampesp, que é a Associação de Municípios de Pequeno Porte do Estado de São Paulo. Então, lá está sendo discutida muitas ações que possam estar beneficiando os pequenos municípios, né? Então, eu vejo hoje o consórcio, associações que se unindo, né, buscando forças para que chegue no governo e tente sensibilizar e mostrar que o consórcio é uma forma e uma ferramenta de estar atendendo o melhor da população hoje. E são em várias áreas, saúde, educação, em atas de registro de preço, que podem facilitar muito também as prefeituras, comprando em quantidade maior, a gente pode estar pagando mais barato. Então, essa é uma saída. Consórcio público, eu vejo que hoje é a ferramenta que nós estamos usando, que dá certo para os municípios. A própria lei, a nova lei de licitação, cita lá a importância dos consórcios para aquisição de materiais e serviços e tudo mais. Então, Luizinho Noli, como presidente do consórcio, vejo hoje uma ferramenta muito importante para os municípios. Prefeito Noli, o governo federal tem sido alvo de muitas críticas econômicas. É preciso tomar cuidado também com a solução que vai ser ofertada por Brasília, porque depois as prefeituras podem acabar pagando mais caro também? Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque se a gente se acostuma mal também, né? Eu vou dar um exemplo que está acontecendo até agora, né? A gente estou aqui há 6, 7 anos, né? 2 mandatos, então nós conseguimos, como o Nogueira disse, né? A gente também pegou uma situação muito difícil aqui no município, conseguimos equalizar as contas e a gente vinha numa tendência muito boa de crescimento, né? Com dinheiro, vindo FPM cada ano melhor do que o outro, né? E agora a gente está vendo ao contrário. Então, se a gente se acostuma com coisas boas, é difícil a hora que a gente corta, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que vem e tomar cuidado com o que vai fazer. Eu vejo dessa forma, a prefeitura é igualzinho a casa da gente. Se você ganha 1.000, você não pode gastar 1.200. E a prefeitura é assim também. A gente tem que se controlar, saber o que a receita e despesa e não deixar com que as despesas ultrapassem as receitas. Perfeitamente. Uma crise existe. O telespectador agora fica convidado a acompanhar a vida pública da sua cidade, porque, como os prefeitos aqui adiantaram, tem saídas sim, mas elas precisam ser bastante consequentes. Participaram do Jornal da Clube deste sábado o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, o prefeito de Rincão, Brás Rodrigues, e o prefeito de Santa Lúcia, Antônio Noli. A todos, muito obrigado.